Olá a todos, boa tarde, bom dia, boa noite, para quem estiver nos ouvindo nos quatro cantos do mundo, nos horários também mais diversos, porque como o vídeo fica disponível aqui no canal, então quem não puder acompanhar a gente pode ver em qualquer horário, em qualquer momento. E eu tenho a alegria de estar aqui com a Silvia, uma menina que a gente se esbarrou nos caminhos da vida e é uma pessoa com um coração extremamente nobre, uma pessoa extremamente dedicada ao outro também, e ela faz da poesia essa caminhada também de autocura, de ajuda, de disponibilidade com a outra pessoa que está próxima nos trabalhos que ela tem feito e que eu admiro muito. Então é uma alegria, Silvia, uma honra ter você aqui com a gente também, Não é por que você é fazer uma honra é parte toda minha. você Estar fazer aqui parte convosco. dessa nossa caminhada, está sempre disponível toda vez que a gente te chama para estar em Coimbra, estar em Lisboa, estar no No Porto, você Porto, está é sempre, verdade. sempre disponível e eu fico muito grata e muito feliz também de você estar aqui com a gente. A etc. é justamente isso, a nossa proposta é vocês conhecerem um pouquinho quem está por trás dos livros, né? Esse eu estou com o Dispersos da Silvia, mas ela tem outro livro também, pois é, Mentira. e para vocês conhecerem um pouquinho também o autor, o que ele pensa, o que ele faz por trás do livro que vocês também conhecem. Então, a Silvia agora vai falar um pouquinho dela, vai se apresentar e a gente vai ter aqui um bate-papo de uns 40 minutos, 45 minutos, que vale a pena vocês ficarem aqui ouvindo a gente até o final. Muito obrigada. O meu nome é Silvia Silva, tenho 32 anos, sou natural de Lisboa, nasci no Campo Grande, Santa Maria. E, portanto, aqui a escrita começou muito cedo em mim. Tinha cerca de 13 anos de idade nos Olivais, portanto, aqui local onde estudei e onde morei onde estive também com os meus avós. A poesia, para mim, é a partilha dos sentimentos, é mostrar o quanto amamos o outro, o quanto nos marcam, a possibilidade de imortalizarmos um momento, a possibilidade de imortalizarmos uma pessoa mesmo que ela já não esteja e podermos repassar isso aos outros, para mim é extraordinário. E obrigada mais uma vez, Adriana, por toda esta dádiva, esta honra de estar aqui e de estarmos sempre a seguir juntas. Eu fico muito contente. A Silvia faz um trabalho muito legal. Ela grava vídeos, ela passa por vários lugares e ela grava vídeos fazendo o que ela mais gosta, ler poesia. Então, Silvia, conta pra gente, tem um cronograma, toda vez tem alguma data, um dia certo que você vai postando os vídeos, como é que você se organiza? Porque você não para, você está em todos os lugares, está fazendo várias apresentações dos livros que eu já falei para ela que eu não consigo acompanhar, mas a Silvia está assim empenhada mesmo na promoção e na divulgação do Dispersos, que é uma antologia da própria Silva, é uma recolha de todos os poemas que ela já participou de outras coletâneas. Então, é um livro que, para o autor, tem um significado muito grande, um carinho muito grande, porque é ali que ele tem toda a antologia dele. E a Silvia está fazendo um trabalho muito legal, porque ela está indo a vários lugares apresentar esse livro. Também ela participa de várias iniciativas onde as pessoas também possam conhecer um pouco do trabalho dela. E agora no canal do YouTube, ela tem, do YouTube não, do Instagram, ela na página dela, ela tem feito vídeos curtos em lugares muito legais, onde ela passeia e ela lê poesia também. Conta pra gente, Silvia, como é que você está fazendo essa caminhada para divulgar o seu livro. Sobre esta caminhada, eu tento sempre trazer aqui um pouco de poemas que sejam inéditos, ou às vezes poemas que possa ter participado, por exemplo, em desafios que me fizeram, e fazer, portanto, aqui o jogo entre a ocasião do poema, a emoção que me remete, e depois casar esse poema com o espaço. Eu, por exemplo, tive o último vídeo que eu fiz, chamado Bosque, remete para o estado mental. Então, e sendo o mês de outubro, portanto, o mês de saúde mental, que para mim é extremamente importante, comatei com um local que, com uma atmosfera um pouco mais sóbria, também remetesse para esse estado de espírito.
que é importante nós conscientizarmos para essa causa. Sim, e é justamente isso que a gente até estava conversando também, né, da gente criar um caminho para que a gente possa também ajudar essa conscientização, porque o mês de outubro é um mês muito significativo. Tem a parte também do Outubro Rosa, do cancro contra as mulheres, mas também tem um assunto muito importante que a gente nem sempre lembra, que é o suicídio, né, que é um problema de saúde mental, de depressão, que leva as pessoas ao suicídio. A gente, às vezes, lá no Brasil, tem uma campanha muito grande em relação a Sim. isso também. E a Silvia, ela faz esse trabalho também voluntário, e eu acho muito importante a gente trazer essa conversa também para dentro da poesia, que é uma forma de chegar a todas as pessoas, né? E a gente ter essa consciência social e humanitária de que nem tudo é fácil, nem tudo são flores, e que as pessoas também precisam desse alerta, precisam dessa ajuda, e que às vezes sofrem silêncio e não sabem aonde recorrer e aonde encontrar um abraço, uma palavra. E E essa saber, é muito portanto, que é um importante. momento de inspiração também, que mesmo que seja um momento difícil, podemos transformar esse momento em algo mais produtivo, em inspiração, porque o que posso estar a passar, posso mostrar às outras pessoas e alguém identificar-se com isso. E se, entretanto, eu ajudar alguém neste sentido, então o meu propósito já está feito. E Acho você é um exemplo de superação, né, Silvia? que para mim a parte de saúde mental, seja a depressão, seja um momento difícil na vida, acho que é sempre importante nós darmos também a conhecer essas fragilidades, porque acho que normalmente não se vê as fragilidades, nós vemos o que as outras pessoas permitem mostrar. Nós vemos a felicidade, vemos objetivos cumpridos e não se vê a outra face da moeda. Acho que isso também é importante. Você trouxe uma conversa justamente, a gente tenta, né, as pessoas nos exigem tanto a nossa imagem de que a gente tem que estar sempre bem, e se a gente não estiver bem, a concorrência, a gente perde o nosso espaço ou não é mais visto. E eu vivi isso. Eu tive um burnout, eu tive depressão, tive que parar um ano, eu não conseguia avançar em determinadas coisas, e as pessoas acham que isso é fraqueza, ou é preguiça, ou é uma justificativa porque ela não está fazendo determinada situação, mas a gente sabe o quanto isso é grave, o quanto isso, às vezes, a gente está sentindo e a gente não se permite, né, se cuidar, porque acha que a gente não pode parar nunca, porque a gente deve sempre uma explicação, porque a gente deve sempre alguma situação a mais, e aquilo vai chegar uma hora na vida que a vida para a gente mesmo. A vida obriga mesmo a parar. E eu também aprendi um pouco isso, e na minha poesia há sempre essa vertente também. Portanto, a parte em que eu estou a mostrar esta parte de mim, em que há fases mais felizes, mas depois também há estas fases em que uma pessoa se vai abaixo, em que uma pessoa se entrega um pouco à melancolia do momento, e eu utilizo esses momentos precisamente para escrever e para dar um pouco dessas minhas fragilidades. E Dispersos também acaba por abordar essa vertente. Às vezes um pouco mais em inuendos, porque tenho muitos poemas felizes à mistura. Sim, mas eu acho muito importante você tocar nesse assunto, que você é uma inspiração para mim também. E quando você tocou nesse assunto e falou, e eu li o seu livro, e eu falei assim, peraí, eu também posso, né, me permitir o silêncio, a reclusão, a introspecção, sair de cena de vez em quando, dizer não, porque isso também é a nossa cura. A nossa saúde mental, ela é curada através também desses momentos menos bons, e depois a gente consegue se fortalecer para estar bem, né? E assim conseguimos realmente dar a melhor versão de nós, porque aí já estamos melhor, já podemos realmente mostrar aos outros mais de nós, porque se nós não estamos bem, como é que vamos dar o nosso melhor, não é? E pronto, a minha obra aborda muito essa questão por causa disso. Silvia, você tem algum poema
nesse sentido que você queria ler para a gente agora, antes de passar para outra pergunta? Vou abrir aleatoriamente. Ok. Portanto, este poema foi escrito em 2022, sob o pseudónimo Liliana Alves Lareiro. Camuflagem. Piso o concreto dos pensamentos. São mais que muitos e um frenesim. Um misto de orgulho por saber onde cheguei e uma profunda saudade do que ficou para trás. Devemos desconstruir a ideia que devemos estar plenos e de que, de cada batalha, devemos ser vitoriosos. Devemos deixar de esconder e desconsiderar quando nos sentimos menos bem. Por vezes escondemos, negamos e enterramos o que se passa cá dentro. Abafamos a solidão com uma qualquer distração ou tarefa que se apresente no caminho. Cada atitude tem uma mensagem e cada silêncio fala em grande escala. Escala cinzenta, nua e crua. Só devemos estar atentos para a visualizar e de ouvido próximo para escutar a mensagem, mas se não saber que solidão existe no meio dos risos de camuflagem. Liliana Alves Loureiro, 7 de maio de 2022. Muito bom. Tem alguma história que você gosta de contar? Portanto, em termos literários ou pessoais? O que você quiser, o Qualquer espaço é uma. seu, para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. Só que tenho, na verdade, esta história já tem provavelmente uns anos e eu ia, lembro-me perfeitamente que eu ia para a Portela, mas no meu sentido de orientação para os transportes não era o melhor e também tinha havido mudanças a nível dos autocarros e eu apanhei o autocarro e estava lá uma senhora invisual e foi ela que me guiou durante o caminho. Portanto, foi desde a da paragem, que era exatamente para eu sair, e depois, mesmo depois de ter saído na paragem, ela fez questão de me fazer companhia, demos um abraço e ela disse para Deus me abençoar. Isso aí marcou-me bastante. Ainda também arranjei uma estatueta, assim, em madeira, um gato de madeira, porque a senhora era africana. E agora, cada vez que eu olho para o gato que eu tenho aqui na estante, eu lembro-me dela. É uma história bonita, porque ela te guiou sem enxergar, né? Exatamente. Ela dizia que conhecia aquele local com uma palma da sua mão, que ela depois ia seguir para casa, mas ela não descansou enquanto não me deixou perto do sítio onde eu precisava de ir. E às vezes a gente que enxerga, a gente se perde tanto pelos caminhos, porque a gente não está prestando atenção no entorno. Não estou falando de você, não, mas eu mesma, eu sou terrível no método, porque eu entro numa saída, entro em outra, fico rodando ali. Então, às vezes, a pessoa desperta tanto o sensorial, né, por uma falta de algum sentido, que termina, às vezes, até tendo muito mais Sim, é verdade. percepção do que É nós verdade. mesmos, né, que a gente termina se distraindo pelo caminho. E Para Silvia, mim, para mim realmente mostra que não há nada acontece por acaso. Eu acredito muito que esta pessoa que se cruzou nesse caminho, no meu caminho nesse dia, foi um anjo, só pode. sim, e te deixou essa mensagem, esse carinho tão grande que até hoje você lembra, né? Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta. Se dependesse de você, o que você acha que é difícil para você que está nessa caminhada, você é nova, escrevendo, se dedicando à escrita, se dependesse de você, o que você mudaria nesses tempos atuais dentro do segmento da literatura? A meu ver, seria talvez incentivar um pouco mais as pessoas à leitura. Porque nós vivemos numa era de tal forma digital que vejo parece-me um pouco que os livros estão a ser um pouco negligenciados e devemos pelo menos voltar um bocadinho atrás no tempo para dizer: "Olha, é importante, mais importante do que o tablet ou o telemóvel que temos à nossa frente, é os livros, é o poder folhear, o poder, estar num local a ler, porque podemos levar o livro também para qualquer lado." A mim acho que era o que eu mudaria. Eu recuava um bocadinho nesse sentido para
há tantas bibliotecas disponíveis, há tanto recurso. Acho que seria recuar um bocadinho, que eu sou também um bocadinho saudosista, por isso é mais por causa disso. Eu também sinto muita falta. Inclusive, eu falo para as pessoas, eu não vejo as outras editoras como minhas concorrentes. Eu vejo, são as Netflix da vida, né? Eu falo Netflix, mas todos esses canais de streaming que distraem a pessoa, até o próprio. Estava até um dia desses conversando com a Júlia sobre isso, o próprio Instagram. Às vezes eu entro para fazer um trabalho. Se eu for me distrair para olhar as coisas que estão ali naquele feed, eu passo o dia inteiro, porque é tanta informação, é tanta coisa que a pessoa perde tempo, que às vezes são coisas instantâneas que não te trazem nada, mas você realmente perde tempo, né, naquele passar pelo stream e E às tudo vezes mais. depois já nem nos lembramos o que é que vimos, porque é tanto conteúdo, depois são segundos, não é? Que Exato. está ali a fazer está a divergir a nossa atenção, não é? Exato, e coisas assim que não vão te enriquecer, né? E tudo formatos, porque a gente vê que uma pessoa está copiando a outra, porque aquilo dali deu certo para uma, então vão copiando. E às vezes a gente, na hora que pega um livro, está sentado no metro, está numa praça e consegue sentir, né, esse prazer de ter o papel na mão. Eu gosto demais de É que às vezes livro. estando já na rua, ver-se uma pessoa com um livro já quase que meio parece estranho, não é? Antigamente era tão fácil Era a gente ver as pessoas com livros nas mãos, né? E sabe uma curiosidade ali no parque da Quinta da ai, Quinta das Conchas? sim, Tem uma imagino. casinha que eles colocam os livros para as pessoas, né, pegarem os livros e trocarem e tudo mais. E eu Sim. comecei a perceber que os livros ficavam ali, às vezes eu passava quase todos os dias, os mesmos livros continuavam parados. Então, esse hábito até do livro disponível, né? Às vezes a gente tem tanto livro para doar, para trocar, acabou um pouquinho essa coisa das pessoas terem essa disponibilidade de querer ler livros. E eu estava conversando com uma biblioteca, uma bibliotecária de uma grande biblioteca, e eu falei assim, a gente tem alguns livros para doar. Ela assim, não me doem livros, porque as pessoas não estão interessadas mais em livros. A gente tem vários livros parados aqui e a gente precisa realmente criar uma demanda, porque a gente está recebendo livros demais e as pessoas não estão mais levando os livros para casa, não estão mais tendo essa cultura, né, de ir na biblioteca, passar uma tarde, ler, pegar um livro, levar para casa, ou então ir numa livraria, que eu sei que os livros estão caros também, mas ter esse hábito, vamos deixar de comprar, de repente, uma coisa que aquilo dali vai ser perecível, que não vai ter tanto interesse, e vamos adquirir um livro. É tão bom a gente ganhar um livro de presente, a gente oferecer para um amigo, a gente Também. olhar para o livro assim e dizer assim, poxa, aqui tem um poema que eu acho que tem uma outra pessoa que eu gostaria que ela lesse, que ela tivesse também esse contato. Eu acho que é muito importante para nós que estamos nesse universo, de uma forma ou de outra, incentivarmos as pessoas a lerem um pouco mais, a adquirirem livros, porque eu acho que o livro faz o cidadão e faz mesmo. E uma grande companhia para a gente também. É isso, está também aliás, está comprovado que enriquece o nosso vocabulário, reduz também aqui um bocado o índice da solidão e eu só vejo vantagens a ler. Nos E pronto, ensina muita coisa, também nos leva para lugares que a gente jamais vai, né, pessoalmente. é verdade. E você, tem algum livro preferido, assim, tem algum livro que te marcou, que te inspira? Ah, tenho, portanto, foi um livro de Duzinda Pato, já tem alguns anos, na verdade. Chama-se Encontrar o Sol Dentro de Si, por Aduzinda Pato, foi publicado sensivelmente em 2011. E foi Se Encontrar o Sol Dentro de Si. Ah, eu não conheço. Pronto, já tem bastantes anos, pelo menos é 2011, sensivelmente. E este livro, essencialmente era de autoajuda e esse livro na altura marcou-me bastante, porque ajudou-me a percepcionar as coisas de uma forma que na altura eu não estaria a percepcionar.
E essa leitura fez muita diferença. Ainda tenho o livro, por acaso. Eu guardo sempre os livros, não tem como. Todos os livros eu acabo por guardar aqui, depois fico com uma coleção grande de livros. Agora eu fiquei curiosa, quero ler também. Vou procurar. E, Silvia, pelo jeito foi esse livro que te marcou. Mas, assim, na sua adolescência, no começo de tudo, tem algum livro, alguma coisa assim que realmente ele te despertou para a escrita, para a leitura? Como começou esse seu processo de gostar de escrever, de ler? O gosto por escrever começou um bocadinho quando estava com os meus avós. Eles sempre puxaram muito para a escrita, puxaram muito para a leitura, porque a boa base para a escrita também é ler bastante, pelo menos a meu ver, acho que é isso. E também ter o meu dia a dia na escola, ter a minha primeira paixão, ter os primeiros, as primeiras amizades lá. A partir daí fui começando a escrever. Inevitavelmente era esse o caminho. Mas, sobretudo, os meus avós foram umas grandes influências nesse sentido. E por que você gosta mais de escrever poesia? É facilidade? Ou o que te inspira mais para escrever poesia? Você tem vontade de escrever prosa ou romance, alguma outra coisa, algum projeto ainda que a gente não saiba? Eu vou ser franca, eu não sei quanto a ti, Adriana, mas a mim a poesia é bastante livre e eu gosto dessa liberdade. Eu gosto de haver alturas em que eu posso pegar e fazer, por exemplo, o poema estruturado de tal forma que só vou perceber o que é que quis dizer se fiz uma quantidade de versos ou estrofes que depois está enovelado numa mensagem, porque também gosto muito de brincar com os números, de colocar datas através da quantidade de versos que eu emprego, ou então representar datas, representar uma certa numerologia que tem algum significado para mim, ou então ter algum elemento dedicado a alguém. Eu gosto de planear dessa forma. Mas também gosto da liberdade que a poesia tem, porque não é um meio de escrita tão restritivo como outros estilos. A prosa acho que já restringe um bocadinho, porque tudo necessita ter um início, um meio e um fim. Mas a prosa pode ter vários genuínos. Necessitamos, às vezes, de ter personagens, de ter caracterização, de ter, portanto, o início, o enlace e o desfecho. E essa questão para mim acaba por ser um pouco mais complicada, especialmente de ter uma história e ter, portanto, fazer 60, 70, 80 páginas, ou seja, conseguir ter tanto conteúdo para oferecer num estilo de escrita. E pessoalmente eu admiro muito quem tem essa versatilidade. Eu ainda estou a aprender nesse âmbito. Eu acho que é um grande exercício, sim. A poesia é porque eu acho que o ser poeta não é só a escrita, é a visão do mundo, é a sensibilidade que a pessoa tem em relação ao outro, em relação à natureza, ao cotidiano. E eu acho que as pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade, elas já trazem essa alma, essa condição, né, da poesia. Porque eu acho que o olhar poético às vezes eu fico olhando para uma tela, estava até falando com a Suzana Veiga, Branco, né, que fez a nossa capa e todas as capas das nossas edições do etc. Às vezes é uma tela abstrata, tem um ar poético, tem uma sensibilidade tão grande que não tem palavras ali escritas, mas a poesia está ali, a poesia está na alma das pessoas. Então, acho que fica mais fácil a gente traduzir isso em palavras, né? Construir os textos com esse olhar mais poético, porque eu acho que é a sensibilidade mesmo. Os outros são mais narrativos, são mais construtivos, então não é tão a poesia em si, da forma que tem que ser escrita, como sonetos, como quadras, então as rimas, então é uma construção, né, como você disse, matemática também, que exige muito trabalho.
mas a poesia mais livre, ela nos dá essa tranquilidade da gente exprimir os nossos sentimentos, as nossas percepções, as nossas expressões numa forma um pouquinho mais tranquila em relação a todo esse contexto dos outros textos que exigem na crônica, na prosa, no conto, no romance, um exercício maior de tempo também. Sim, se calhar aqui o desafio maior normalmente é a concepção de um conto ou um romance, porque são géneros literários que acabam por exigir mais da pessoa. Há quem consiga fazê-lo com mestria. Eu ainda estou a aprender um pouco. Já escrevi crónicas, já escrevi alguns tipos de poesia e prosa poética. Mas lá está, mas sendo o meu ponto forte aqui a poesia, embora um pouco receptiva também a esses estilos, eu confesso que é mesmo mais difícil. E uma poesia muito bem escrita. Parabéns, Silvia. Eu gosto muito Obrigada. de te ler e de te ouvir agora também. E essa Silvia no reflexo do espelho, quem é? Como você se vê? A Silvia Silva ao espelho é uma pessoa que tem a sua sensibilidade, tem o seu espaço, quando é para ter o seu espaço. É alguém que tenta ser amigo do seu amigo, estar lá quando é preciso, mas também tenho às vezes a urgência de recuar e de cuidar de mim, para também conseguir depois servir os outros e cuidar dos outros melhor. Eu sou, assim, pronto, resumindo, eu sou partilha. Você é muito querida. E brinda a gente com mais um poema? Sim, eu vou ver agora. Isto tem sido aleatório, portanto, agora vamos ver assim, ia ver assim mais pequenino. Este poema integra a antologia Amantes da Poesia e das Artes de abril de 2023, Infinita. Por mim, quanto aos momentos e as memórias, sempre torna a existência mais confortável. Navegar nesse caminho de estrelas, embora temporário, fornece algum alento. Deixo-as cantar o teu nome e até chorar comigo. A eternidade de um sentir tem tanto leveza como aspereza. Será peso ou liberdade? Dependendo se usamos lente cor-de-rosa do sonho ou crueza da realidade. Silvia Silva, Dispersos, dezembro de 2023. Tá ótimo. E Este Silvia? também aborda muito esta temática, porque muito também depende da forma como nós percepcionamos as coisas. Porque antigamente, talvez há uns 10 anos atrás, visse as coisas de uma ótica mais negativa, mas como tudo é algo que é trabalhado e às vezes a parte negativa também nos deita um pouco abaixo. Lá também está um pouco aqui relacionado com o âmbito de saúde mental. E nós já vimos um pouco, talvez com a lente cor-de-rosa, não digo que seja estarmos a ver na ilusão, mas acabamos por ver, quando vemos as coisas de forma mais positiva, coisas positivas também vêm ao nosso encontro. Eu acredito muito nisso. Não sei quanto a ti. Não, eu acredito sim. Eu acho que o nosso padrão mental a gente atrai, né? A gente não tem noção da força do nosso pensamento e do quanto a gente atrai o que a gente deseja, mesmo que inconscientemente. E eu sou uma pessoa assim que eu acredito muito nisso e tenho provas na minha vida de ter planejado alguma coisa que lá dentro ficar assim, eu quero aquilo, aquilo dali, e anos depois, quando a situação acontece, assim, nossa, eu pensei naquilo, eu desejei aquilo e realmente ela aconteceu. É Isso é verdade, e bom às e vezes até mal. parece que as coisas vão acontecendo sucessivamente para depois irmos de encontro ao que nós desejávamos. Às Eu acho vezes que está tudo às vezes conectado. às vezes, a vida tem uma maneira curiosa de trabalhar e de nos apresentar as coisas. Eu acredito nisso. Eu acredito muito. E, assim, para mim é mais visível, porque como eu mudei de país, né, atravessei o oceano,
Então, é como se tivesse um divisor de águas. A minha história é a Adriana no Brasil e a Adriana em Portugal. E as vivências, os encontros, as coisas que vão acontecendo, parecia que está tudo mesmo encaixado, que tinha que acontecer daquela forma. Então, quando a gente sai da nossa ilha, né, como estava conversando com a Lídia Palminha, e a gente começa a enxergar um outro mundo de uma outra forma, e a gente começa a se colocar, né, nesse lugar mesmo de estar, a minha vida ela está conectada com a vida de outra pessoa, o meu desejo, mesmo que inconsciente, ele pode me programar para uma situação, e acontece mesmo. Eu gosto muito de física quântica, de espiritualidade, dessas coisas todas. E eu acredito muito na energia, na força da atração, no pensamento, na causa e efeito, né? Tudo bem que a gente faz, a gente recebe o bem, se a gente faz o mal, a gente também recebe o mal. Eu acredito de verdade em tudo isso, e na sua escrita tem muito isso também, né? Tem alguns poemas seus que trazem essas reflexões. Metem para isso também, sim, exatamente. E você tem mais alguma coisa para falar, ou quer ler mais um poema que diga sobre isso? O que a Sílvia sente em relação a isso? Eu estava a tentar ver aqui outro poema. Não sei se pode ser. Eu por acaso tinha aqui há pouco Sonhos de Prata e Ouro também, mas já não sei onde eu coloquei. Eu sei que há pouco estive com ele na mão, mas tenho aqui outros trabalhos também. Se não, pode ser outra do Disperso, não sei como preferis, Adriana. À vontade, o que você quiser. Esse momento é seu. Então eu vou só à procura do Sonhos para ter e já volto. Tá, então, enquanto isso, eu vou ler um poema aqui. Onde escapo? Às vezes, nem tudo. Ai, peraí, que eu. Agora eu fiz besteira aqui, gente. Desculpa aí, porque a Silvia está lá do outro lado, eu fui tentar mudar de tela e esqueci. Pronto, agora está tudo certo. Onde escapo? Às vezes, nem tudo é o que parece. Falamos com alegria, mas com o interior inferido. Tenta-se estar motivado quando só se quer desistir. Por onde escapo? Se a mente não é um lugar bonito. E no caos me reconstruo, e nessa desarrumação me cansa. Enterre para sempre o que não me pertence. Desculpa. Lá fique, na volta a tristeza e a negligência. Eu peguei aqui o teu poema Onde Escapo, para as pessoas conhecerem um pouquinho o poema integrante na antologia Amantes da Poesia e das Artes, na Infinita 2023, foi aquele que você leu. Tenho boas recordações dessa altura. Exato. E tem o Sombras também, que foi um desafio que eu te agradeço muito. Você foi uma das Ainda hoje de manhã, por acaso, peguei nessa coletânea. Tenho aqui mesmo aqui à minha frente, porque estava a tentar perceber de ano para ano quantas antologias que eu tinha participado, qual é que tinha sido o meu passo a passo. E finalmente, para mim, o 2023 ficou-me assim um pouco mais. Parece-me um pouco mais distante as memórias do que, por exemplo, 2022. É um pouco estranho. Mas depois comecei a ver as antologias e fiquei. Já passou assim tanto tempo, já passou 2 anos desde a Poesia das Sombras. Pois é. É um desafio extremamente interessante. Eu gostei muito da capa, da concepção que houve e do trabalho em si. E eu te agradeço muito por esse apoio, porque foi um projeto, na verdade, foi logo um tempo depois da pandemia, as pessoas elas saíram daquela euforia, né? A pandemia ela teve momentos assim bem complicados. Ela teve aquele momento de estranheza, de medo, de insegurança. Depois as pessoas se acomodaram de uma forma que ninguém mais queria voltar para a vida normal, porque estava muito cômodo, né? Estava muito cômodo não ir trabalhar, estava muito cômodo viver daquele jeito e não tinha mais aquelas obrigações sociais. Então, as pessoas começaram, e teve também os períodos, muita gente com depressão, muita gente isolada, muita gente em situações complicadas, e a gente trouxe essa ideia. A ideia dessa antologia, Os Sombras, era para mostrar o quanto nós poderíamos ser luz em momentos tão difíceis, onde a gente poderia ser realmente aquele ponto de viragem mesmo,
né? Se estava tudo sombreado, estava tudo tão pesado, nós poderíamos mudar e reverter aquela situação. E que esperança, não é? Exato, mas foi uma coletânea que não foi muito bem compreendida. Foram poucas as pessoas que participaram e a minha gratidão por você ter feito parte. E é uma das coletâneas assim que foi iniciativa da Maria José Matos, é uma professora que mora em Salvador, na Bahia. Ela tem uma vivência assim de vida muito sofrida, mas é uma pessoa que espalha a luz com alegria, com sorrisos e por onde ela passa. E ela convive muito também com essa situação, né, da saúde mental e de outras situações também. Então, quando ela falou nessa coletânea, na mesma hora eu abracei assim, vamos seguir, que vai ser um sucesso, muita gente vai participar, eu acho que as pessoas estão precisando E isso eu escrever digo sobre muitas vezes, tu és uma pessoa incansável e tu abraças muitos desafios. isso. Sim, eu não posso parar, Silvia, e Não é? cada dia que passa, quando chega alguém contando uma história, aí já vem à minha cabeça assim, eu tenho que ajudar essa pessoa, eu tenho que criar um caminho, a gente tem que mostrar, né, essas vertentes, porque eu acho que eu peço desculpas de não conseguir estar em todos os lugares como eu gostaria, abraçar como eu gostaria, conversar mais como eu gostaria, mas eu acho que essa nossa missão também de jogar um pouquinho de luz em cada lugar, eu acho que também é muito importante. E quando eu abro assim o seu Dispersos e vejo tantas participações e tantas coisas boas que você já escreveu e que você está nessa caminhada, então a minha gratidão também, que tem muita gente que precisa ouvir os teus poemas. Eu demorei um bocadinho, mas já escolhi um. Então vamos, agora é a sua O vez. É que Sonhos de Prata e Ouro está dividido em, apesar de ter vários capítulos, tem 2 vertentes, tem a vertente da prata e a vertente do ouro. Portanto, aqui dualidade da tristeza e da alegria. Então vou-vos deixar com um poema da página 24. Mundo inseguro. Gostava que escutasses o que penso, o que murmuro. Peço para te ver. Solto um pouco do meu mundo inseguro, desabafando à noite, no manto escuro. E na manhã de claros verros, passo tempos e tempos a escrever tudo o que gostaria de dizer. Silvia Silva, Sonhos de Prata e Ouro, 2/4/2007. Nossa, faz tempo. 2007. Nossa, faz tempo. Estava na escola ainda. Nossa, 2007, eu não sei nem mais onde eu estava. Tem umas coisas assim, umas fases da vida que a gente esquece totalmente, né? Dá um branco e é estranho isso, É mas verdade. Por tem isso eu também fases. acabo por colocar datas nos meus poemas, que eu posso até não lembrar do dia específico, mas se calhar pelo ano, depois fica. Nesta Não, altura eu mas estava a sentir esta emoção. Ou este poema era para determinada pessoa. Para mim, as datas é o melhor para auxiliar a minha memória. sim, é um bom caminho. Datar os poemas é importante, sim. E, Silvia, nessa nossa história, qual é a pergunta que gostaria que lhe fizesse? E como você responderia? Neste momento, talvez a coisa que foram os maiores desafios para mim. Aí eu não me importo nada de partilhar os meus desafios, desde que isso sirva para inspirar os outros. E desde que sirva também, por exemplo, a quem ainda não fez ainda não criou um manuscrito, ainda não publicou um livro, para talvez ser o impulso para fazer. E eu às vezes penso em algumas pessoas quando digo isto, que nunca é tarde para começarmos, mas desde que comecemos é o mais importante. Isso é uma boa lembrança, porque eu levei 20 anos para escrever meu livro. Eu não tinha coragem. Eu escrevo também há muitos anos e eu achava que todo mundo escrevia muito melhor do que eu. Então, quando eu pensava em fazer o meu livro, assim, não. Aí eu li um outro poema e de uma outra pessoa, eu assim, não, está muito melhor do que o meu, eu não vou, né? Não vou fazer isso. E de repente eu comecei a olhar para mim e falei assim, não, eu vou fazer para mim, né? Se o outro não gostar, eu não tenho culpa disso, mas não posso agradar todo mundo, mas eu vou escrever para mim. Aí quando eu comecei a olhar que aquilo dali era uma catarse, que era um lugar que eu queria me encontrar, que eu queria passar aquela mensagem e que eu gostaria de dar para as pessoas que eu gostava. Então foi aí que eu realmente tomei coragem e foi um divisor de águas,
ter um livro na mão, independente da editora, e se vai fazer edição de autor, independente de qualquer coisa. Você ter o seu próprio livro, com o seu nome, com aqueles sentimentos, com aquelas percepções que são só suas, e que um dia uma pessoa que nunca te viu, né, vai abrir aquilo dali e vai se encontrar naquela sua escrita. Eu acho que não tem nada mais compensador. É incalculável. E outra questão que eu gostava também de acrescentar, um pouco pegando também no que disseste, não é questão de, às vezes, uma pessoa ter mais qualidade ou menos qualidade. Eu acho que neste campo há espaço para todos. O que interessa é nós partilharmos e não deixarmos as coisas na gaveta. Porque é preciso também mesmo este impulso para tirar as coisas da gaveta e mostrarmos para o mundo o que é que eu às vezes digo que o que é que podia acontecer de pior? Alguém não ler, Enfim, alguém não ver, mas se correr tudo bem, nós só temos que ganhar com isso. Pessoas que se revejam, pessoas que se identifiquem com as nossas palavras, não tem preço. Até podemos, como o livro de Nzinda Pato fez a mim, fazer a diferença. sim, Pensar, exato. olha, se calhar estava a pensar de uma forma e não me lembrava de que haveria outras alternativas, outra linha de pensamento, porque também é abrir horizontes desta forma. E o universo da escrita aproxima muitas pessoas também, né? A gente tem, claro, o nosso convívio com a família, com os amigos, com o trabalho, mas quando a gente entra nesse universo da escrita, começa a conviver com outros autores, com os leitores, oportunidade de estar em feiras, estar em outros movimentos, a gente termina ampliando nossa percepção em relação às outras pessoas, à escrita, e eu acho que é um convívio muito, muito bom também, né? É super saudável, portanto, acaba por ser uma troca de ideias, é produtivo para todos. Uma troca de ideias, a troca de sentires, é maravilhoso. E mais algum desafio que você conseguiu superar através da sua escrita? Todos os dias superar algum desafio, porque seja um desafio que me proponham a utilizar um determinado número de palavras para dar o resultado de uma prosa de um poema, é a própria concepção de um poema. Porque eu lembro-me, eu não sei se já te aconteceu também, eu estive um período de cerca de 3 anos sem escrever. E foi algo que mexeu bastante comigo, porque eu pensei, estou este tempo todo sem escrever, eu deveria estar a escrever. E até que houve o dia que eu deixei de pensar nisso, deixei de exigir de mim. Depois voltei a escrever em 2021, voltei a abraçar as coletâneas. Foi, por acaso, coincidiu na altura em que estive a participar nas coletâneas do Poema Infinito. E mais tarde percebi que esse momento que eu parei foi para dar espaço a algo maior. Porque, apesar de ter parado 3 anos, quando retomei é como se não tivesse perdido tanto tempo assim. Esse também é uma sugestão que eu deixo, porque se tivermos de parar ou não conseguimos escrever, não quer dizer que seja o fim do mundo. Significa que, possivelmente mais tarde, retorne e talvez as coisas melhorem e voltamos ainda melhores que antes. Tem momentos na vida que a gente termina, né, parando por várias circunstâncias, mas eu acho que quem tem esse dom da escrita, seja independente de qualquer coisa, é como se fosse uma catarse mesmo, a gente tem uma necessidade de colocar aquilo no papel, mesmo que não seja para ninguém ver, é um trabalho nosso, interior nosso, então quando a gente escreve, a gente se liberta, e quando a gente não escreve, a gente se perde um pouco. Eu sinto isso na pele. Passei muitos anos abandonando. A minha escrita era um exercício diário. Eu tinha que acordar de manhã e escrever. Então, era uma coisa tão natural, a mesma coisa, enquanto eu estava tomando café, eu estava escrevendo. E quando eu parei, parecia que estava faltando alguma coisa. É verdade. Né? Me perdi um pouquinho da minha essência. E isso, depois, com o tempo passando, a gente sente realmente falta. E para retomar, às vezes, a gente se acomoda, né? E vai deixando passar. Então, também tem aquele exercício do resgate, de dizer assim, poxa, esse aqui dali fazia tão bem para mim, por que eu não continuo, né?
E é muito importante você tocar nesse assunto, porque muitas pessoas se abandonam e esquecem, né, o dom que elas têm. E às vezes também não é tão falado, porque lá está, é tanta questão de sermos produtivos que o não sermos produtivos já é visto como algo mau, não necessariamente. Exato, É, exatamente. temos de ser produtivos o tempo todo e está tudo bem. Exatamente. A gente tem que se perdoar um pouquinho e tudo está bem, né? Se Está tudo aquilo bem. dali acho que a gente tem que aprender a se colocar também de uma forma mais confortável na vida, conosco mesmos, né? Eu acho que a gente se cobra tanto e a gente fica tão preso no olhar do outro que a gente esquece que tudo está bem. Se a gente está com vontade, é porque está bem. Se a gente não está com vontade, aquilo Está dali tudo bem na também mesma. está bem, não vai mudar muito a vida. A gente tem que ter paz conosco mesmo e é isso que mais importa, a nossa paz. E tudo depois acontece naturalmente. E você tem sido um grande exemplo para mim em relação a isso Eu também. também. Eu já te acompanho há alguns anos e fico muito feliz te vendo assim evoluindo cada vez mais madura na sua escrita, na sua forma de estar. Eu acho que você encontrou um caminho, o seu caminho. E parabéns por isso. Foi a promessa que eu fiz há anos atrás e tenciono continuar a cumpri-la. Parabéns. Continue, Obrigada. porque está indo muito bem. E para encerrar, porque a nossa proposta é as pessoas só ouvirem um pouquinho, né, para não se cansarem muito. Para encerrar, o que você gostaria também de ler ou de falar mais alguma coisa? Deixa um recado aqui para o pessoal que está nos assistindo. Já quero agradecer, me despedir, agradecer, Obrigada. Silvia, pela tua forma de estar, pela sua poesia, por ser uma pessoa assim tão doce e tão forte também nas suas convicções e está sempre conosco, aceitando os nossos convites. E a todos que estão nos acompanhando também, muito obrigada por ouvir essa menina, essa mulher tão forte, e ela deixa para a gente assim, essas mensagens que fazem com que a gente pare para pensar e não deixem de adquirir o livro Dispersas, Antologia da Silvia Silvio, porque é um livro que ele toca no coração. Eu acho que vale a pena Sim, só a pôr gente aqui lado a oferecer. lado. Aproveitar que está no finalzinho do ano, né, Silvia? Você está fazendo outras apresentações, oferecer também o livro para quem a gente gosta, porque é um livro de cabeceiro, que ele tem algumas mensagens que a gente para naquele dia, a gente abre o livro aleatoriamente e com certeza tem uma palavra da Silvia para vocês. Então, Silvia, deixa um recado para a gente encerrar. Muito obrigada mais uma vez por tudo. O Dispersos é uma parte de mim para vós, mas para vocês que estão presentes, eu levo comigo uma parte de vocês também. E por isso eu sou muito grata. Este é o recado que eu quero deixar e convidar-vos à leitura de Dispersos. Muito obrigada.